Vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 31, por favor. Vejamos João 20, 31. Juan 20, 31. João 20, 31 nos diz: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Muchas personas ven la Biblia de diferentes maneras. Muitas pessoas veem a Bíblia de diferentes maneiras. Y se puede usar la Biblia para defender una gran cantidad de argumentos. E a Bíblia pode ser usada para se defender uma grande quantidade de argumentos. Pero tenemos que tener la fe correcta. Mas temos que ter a fé correta. La Biblia misma nos dice para qué fue escrita. A Bíblia mesmo nos diz a razão pela qual ela foi escrita. Nos dice aquí que esta Biblia ha sido escrita para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Nos diz aqui que esta Bíblia foi escrita para que creamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Y que creyendo en este nombre podemos tener vida. E que crendo neste nome podemos ter vida. Es decir, toda la Biblia nos tiene que llevar a este punto. Ou seja, toda a Bíblia tem que nos levar neste ponto. Y todo lo que se haga en torno a la Biblia debería de llevar a este punto. E tudo o que se faça em torno da Bíblia deve levar-nos a este ponto. La Biblia es la palabra de Dios. A Bíblia é a palavra de Deus. Por lo tanto, nuestros argumentos no están por encima de la Biblia. Portanto, os nossos argumentos não estão por cima da Bíblia. Nuestros pensamientos no están por encima de la Biblia. Os nossos pensamentos não estão por cima da Bíblia. Y nuestros criterios no están por encima de la Biblia. Nem sequer os nossos critérios estão por cima da Bíblia. La Biblia está encima de todos nosotros. Mas sim, a Bíblia está em cima de todos nós. Es decir, entonces, si yo soy un pastor, Ou seja, se eu sou um pastor, entonces yo estoy sujeto a lo que la Biblia dice. então estou sujeito ao que a Bíblia diz. Y la Biblia me lleva a predicar que Jesús es el Cristo. E a Bíblia me leva a pregar que Jesus é o Cristo. Todo lo que yo predicase debería de llevar a que Jesús es el Cristo. Tudo o que eu prego deveria levar-me a que Jesus é o Cristo. También el objetivo del discipulado debería de ser el mismo. Também o objetivo do discipulado deveria ser o mesmo. Ayudar a la gente a que crea que Jesús es el Cristo. Ajudar as pessoas para que creiam que Jesus é o Cristo. Si yo levanto a los obreros, Se eu levanto os obreiros, debería de ser para que la gente crea que Jesús es el Cristo. deveria ser para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo. El mismo objetivo que el de la Biblia. O mesmo objetivo que o da Bíblia. Si yo evangelizo, Se eu evangelizo, ¿qué es el evangelismo? o que é o evangelismo? El evangelismo es compartir el evangelio. O evangelismo é compartilhar o evangelho. Y eso significa que el evangelismo también es ayudar a la gente a que crea que Jesús es el Cristo. Isso significa que o evangelismo também é ajudar as pessoas para que creiam que Jesus é o Cristo. Las misiones, ¿para qué deberían de ser? As missões para que deveriam ser? También deberían de tener el objetivo de que la gente crea que Jesús es el Cristo. Também tinham de ter o objetivo de levar as pessoas a crer que Jesus é o Cristo. Incluso los dones. Incluso os donos. Porque muchas personas argumentan acerca de los dones. Porque muita gente argumenta acerca dos dons. ¿Cuál es el objetivo de hablar en lenguas? Qual é o objetivo de falar em línguas? ¿Cuál es el objetivo de sanar a la gente? Qual é o objetivo de curar as pessoas? Si un muerto resucita, ¿cuál es el objetivo? E se um morto ressuscita, qual é o objetivo? ¿Por qué Jesús sanaba a la gente? Por que Jesus curava as pessoas? ¿Por qué Jesús multiplicó los panes y los peces? Por que Jesus multiplicou os pães e os peixes? ¿Por qué es que Él resucitó a Lázaro? Por que ressuscitou o Lázaro? Esta persona iba a volver a tener una enfermedad. Essa pessoa voltaria a ter uma doença. Las personas que comieron de los panes y los peces iban a volver a tener hambre. As pessoas que comeram dos pães e dos peixes voltariam a ter fome. Lázaro iba a volver a morir. O Lázaro voltaria a morrer. Entonces, ¿cuál fue el punto de todo lo que hizo Jesús? Então, qual foi o ponto de tudo o que Jesus fez? Fue para que ellos creyesen que Él era el Cristo. Foi para que eles crescem que Jesus é o Cristo. Y todos los dones dados a la iglesia también vienen para eso. E todos os dons dados à igreja também vêm para isso. Para que la gente pueda creer que Jesús es el Cristo. Para que as pessoas possam crer que Jesus é o Cristo. Cuando restauramos el Evangelio de la Biblia, todo lo demás se empieza a restaurar. Quando restauramos o Evangelho da Bíblia, tudo demais, todo o resto, começa a restaurar-se também. Pero si perdemos el Evangelio de la Biblia, todas las cosas se ven dispersas. Mas se perdemos o Evangelho da Bíblia, todas as demais coisas se veem dispersas. Por eso es importante que nos sea revelado el Evangelio de la Biblia. Por isso é extremamente importante que se nos revele o Evangelho da Bíblia. Y que nosotros sepamos correctamente qué significa entonces creer que Jesús
Jesús es el Cristo. e que saibamos corretamente o que significa crer que Jesus é o Cristo. Porque sabemos ahora que el Evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Porque sabemos agora que o Evangelho da Bíblia é que Jesus é o Cristo. Pero ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo? Mas o que significa crer que Jesus é o Cristo? No es lo mismo simplemente que creer en un Jesús. Não mesmo que simplesmente crer em um Jesus. No simplemente es creer en Cristo. Não é simplesmente crer em Cristo. Incluso se puede decir que es diferente que creer en Jesucristo solamente. Incluso podemos dizer que é diferente de crer em Jesus Cristo simplesmente. Porque si nosotros vemos a muchas personas, lo que hacen Porque se vemos muitas pessoas, o que fazem, es que cuando a ellos les llega la palabra de Dios, quando a palavra de Deus chega a eles, ellos dicen yo creo en Cristo. eles dizem, eu creio em Cristo. Pero los judíos hoy creen en un Cristo que no ha venido. Mas os judeus hoje creem em um Cristo que não veio. ¿Qué es la diferencia entre nuestra fe y la de los judíos entonces? Então qual é a diferença entre a nossa fé e a dos judeus? Algunos dicen yo creo en Jesús, Alguns dizem, eu creio em Jesus. pero los musulmanes creen en Jesús. Mas os muçulmanos também creem em Jesus. Los espiritistas creen en Jesús. Os espiritistas creem em Jesus. Y yo no puedo estar seguro de que ellos estén salvos. E eu não posso estar seguro de que eles sejam salvos. Entonces no solamente es creer en Jesús. Então não se trata somente de crer em Jesus. Otras personas dicen que creen en Dios, Outras pessoas dizem que creem em Deus. pero la Biblia nos dice que los demonios también creen en Dios. Mas a Bíblia nos diz que incluso os demônios também creem em Deus. Y ellos tiemblan. E eles temem. Creer que hay un Dios no es lo que me hace salvo, Crer que há um Deus não é o que me faz salvo, sino creer que Jesús es el Cristo. senão crer que Jesus é o Cristo. Así que es importante saber qué significa esto. Então é extremamente importante percebermos o que isso significa. Creer que Jesús es el Cristo significa que yo creo que había tres problemas fundamentales. Crer que Jesus é o Cristo significa que eu creio que haviam três problemas fundamentais. Que mi problema es el que yo estaba separado de Dios. Que o meu problema é que eu estava separado de Deus. Que mi problema tenía relación al pecado. Que o meu problema tinha relação ao pecado. Que mi problema es estar en garras de Satanás. Que o meu problema é estar em garras de Satanás. Pero también significa que yo creo que cuando vino el Mesías, Mas também significa que eu creio que quando veio o Messias, cuando Él cargó la cruz y resucitó, quando ele carregou a cruz e ressuscitou, Él es el verdadero rey que destruye a Satanás. ele é o verdadeiro rei que destrói a Satanás. Él es el verdadero sacerdote que quita el pecado de mi vida. Ele é o verdadeiro sacerdote que tira o pecado da minha vida. Y también es el verdadero profeta que abre un camino nuevo y vivo para reconciliarme con Dios. E ele também é o verdadeiro profeta que abre um caminho novo e vivo para reconciliar-me com Deus. Y si yo ya estoy con Dios, E se eu já estou com Deus, si mi pecado está resuelto, se o meu pecado está resolvido, si Satanás ya no tiene esa influencia en mi vida, se Satanás já não tem essa influência sobre a minha vida, entonces ¿cuál es el problema? então qual é o problema? Muchos cristianos dicen que creen en Jesucristo, Muitos cristãos dizem que creem em Jesus Cristo, pero viven llorando por los problemas, mas vivem a chorar pelos problemas, viven preocupados por los problemas, vivem preocupados com os problemas, se afanan por el día a día. vivem ansiosos pelo dia a dia. Entonces, ¿cuál es la fe que ellos tienen? Qual é a fé então que eles têm? La gente hoy define una buena fe por algo similar a lo siguiente. As pessoas hoje definem uma boa fé como algo similar a isto. Yo tengo una enfermedad, Eu tenho uma doença, yo tengo una adicción, eu tenho um vício, yo tengo un problema. eu tenho um problema. La gente me dice, E as pessoas me dizem, ve a la iglesia y va a ser resuelto. vai à igreja e isso vai ser resolvido. Yo fui a la iglesia. Eu fui à igreja ¿Y qué me dicen en la e iglesia? o que me dizem na igreja? Ora mucho, Ora muito, dedícate a Dios, dedica-te a Deus, diezma mucho dá muitos dízimos y ven a la iglesia todos los domingos. e vai à igreja todos os domingos. Y esa persona lo hace. E essa pessoa o faz. ¿Y entonces qué pasa? E o que é que acontece? A veces se resuelve el problema, Às vezes se resolve o problema, se resuelve la adicción. se resolve o vício, Mi problema se deja de ser. o meu problema deixa de ser. Y entonces esta gente testifica. Então estas pessoas testificam. Yo oré mucho a Dios. Eu orei muito a Deus, Yo creí en Jesucristo eu criei em Jesus Cristo y mi problema se resolvió. e o meu problema se resolveu. Si usted también cree en Jesucristo, Se tu também crees em Jesus Cristo, entonces tu problema se va a resolver. então teu problema também se Ya resolverá. no vas a ser alcohólico. Já não vais ser alcoólico, Ya no vas a tener una enfermedad. já não terás doença alguma. Y eso es lo que la gente piensa que es buena fe. Isso é que as pessoas pensam que é boa fé. Y la gente va y testifica de esto. E as pessoas vão e testificam disso. Pero eso es lo que la gente piensa que es creer en Jesucristo. Mas isso é o que as pessoas pensam que é crer em Jesus Cristo. Y vienen las personas E veem as pessoas y piensan que su problema físico se va a resolver. e pensam que seus problemas físicos se vão resolver. Y no se resuelve.
e não se resolvem. Y después dicen, E depois dizem, yo ya intenté la iglesia, eu tentei a igreja, yo intenté eso de creer en Jesucristo, eu tentei isso de crer em Jesus Cristo, pero no me funcionó, mas não funcionou comigo. no valió la pena. Não valeu nada. Yo ya sé qué significa eso. Eu já sei o que é que significa. Esta gente no entendió su problema, Essas pessoas não entenderam o seu problema. no entendieron la solución. Não entenderam a solução. El problema del hombre es espiritual, O problema do homem é espiritual. por tanto la respuesta también es espiritual. Portanto, a resposta também é espiritual. Es que Jesús es el Cristo. É que Jesus é o Cristo. Y eso implica que Él me trae de nuevo a Dios. Isso significa que Ele me traz de novo a Deus. Y si yo estoy con Dios, E se eu estou com Deus, ¿qué problema hay? que problema há? Si Jehová es mi pastor, Se Jeová é meu pastor, nada me faltará. nada me faltará. Pero hoy la gente, aunque vive en la iglesia, Mas hoje as pessoas, apesar de viverem na igreja, cree esto de forma diferente. creem nisto de forma diferente. Creen que este versículo es que ellos tendrán todos sus sueños, Creem que este versículo se refere a que eles terão todos os seus sonhos, que ya nunca van a tener necesidades, que já não terão necessidades, ya nunca van a tener hambre, já não terão fome, no tendrán una enfermedad. não terão doenças. Sus hijos irán a las mejores universidades Seus filhos irão para as melhores y universidades vivirán en grandes casas. e viverão em grandes casas. Pero eso no es lo que quiere decir el versículo. Mas isso não é o que o versículo quer dizer. Cuando el rey David escribía este versículo, Quando o rei Davi escrevia este versículo, él estaba en las peores situaciones. ele estava nas piores Él situações. estaba exiliado de su propio pueblo, Estava exiliado do seu próprio povo, siendo acechado por su propio hijo. sendo Acechado, perseguido. perseguido pelo seu próprio filho. Y un paso en falso que él diera lo podía llevar a la muerte. E se ele desse um passo em falso, levaria à morte. Pero él decía, Mas ele dizia: si Jehová es mi pastor, se Jeová é meu pastor, nada me faltará. nada me faltará. Podemos entender este versículo, este concepto más claramente Podemos entender esse conceito mais claramente. en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Busquemos. Filipenses capítulo 4, versículo 13 es un versículo muy conocido. Filipenses 4:13, um versículo muito conhecido. Y mucha gente piensa que esto se refiere a un pensamiento positivista. E muitos pensam que isso se refere a um pensamento positivista. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Entonces, si yo creo en Cristo, mi sueño se va a cumplir. Então, se creio em Cristo, os meus sonhos se vão cumprir. Si yo creo en Cristo, voy a tener buenas calificaciones. Se creio em Cristo, vou ter boas qualificações. Si creo en Cristo, entonces me va a llevar al mejor camino para mi negocio. Se creio em Cristo, me levará no melhor caminho para o meu negócio. Pero eso no es lo que significa creer. Mas isso não é o que significa crer. Desde el versículo 11 al 13, por favor. Desde o versículo 11 ao 13 diz: Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Pablo decía esto en la cárcel. O Paulo dizia isso desde a prisão. Yo estoy enseñado en todo y por todo. Estou instruído em tudo e por tudo. Yo sé tener hambre, Sei ter fome. yo sé estar lleno. Sei estar cheio. Cuando tengo Quando tenho y cuando no e tengo, quando não tenho. me da igual. É igual para mim. Hoy la gente mide cuánto está con Dios por cuántas pertenencias tiene. Pois as pessoas avaliam que quando estão com Deus pelo que têm, pelas suas possessões, O qué tan bien está su familia. ou quão bom está a sua família, O qué tan pristina sea su reputación ante otros. ou então quão prestigiosa seja a sua reputação diante dos demais. Pero para Pablo ese no era el criterio. Mas para Paulo este não era o critério. Él estaba en la cárcel. Ele estava na prisão, Era considerado un criminal. ele era considerado um criminoso, Tenía mucha hambre. tinha muita fome, Había sido golpeado muchas veces. foi golpeado muitas vezes, Y aún así él decía, e ainda assim ele dizia: no me importa. Não me importa, Cristo está conmigo. Cristo está comigo. Y si estoy en Cristo, Se estou em Cristo, todo lo puedo. tudo posso, Incluso ir a la cárcel. incluso ir à prisão. El estándar de Pablo era si estoy con Cristo o no estoy con Cristo. O estándar de Paulo era se estou ou não com Cristo. Y ese es el criterio de la Biblia. E este é o critério da Bíblia. Cuando yo creo que Jesús es el Cristo, Quando eu creio que Jesus é o Cristo, creo que mi relación con Dios está restaurada. creio que a minha relação com Deus está restaurada. Por lo tanto, los problemas de este mundo Portanto, os problemas deste mundo y las aflicciones que yo pueda tener e as aflições que eu possa ter son secundarias, são secundárias, son inconsecuentes. são inconsequentes. Y yo solo me enfoco en una cosa, E somente vou enfocar-me em uma coisa, en el Cristo. em Cristo.
Eso es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Esta é a fé de crer em Jesus, que Jesus é o Cristo. Por eso Pablo no pedía para sus necesidades físicas. Por isso Paulo não pedia para as suas necessidades físicas. No se afanaba de cómo estaba su familia. Não ficava ansioso enquanto como estava a sua família. No estaba fijándose en las cosas del mundo. Não ficava observando as coisas do mundo. Porque él entendía que él vivía para una cosa. Porque ele entendia que vivia para uma coisa. Él vivía para el Evangelio. Ele vivia para o Evangelho. Él vivía en servicio del Evangelio. Ele vivia em serviço do Evangelho. Si nosotros vemos 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15, 2 de Coríntios 5,15 nos diz. dice por favor. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Él murió para que ninguno viva para sí mismo, Ele morreu para que já ninguém viva para si mesmo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. mas sim para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Sin embargo, nosotros hoy vemos a mucha gente cristiana Ainda assim vemos hoje há muitas pessoas cristãs que vive para sí mismo. que vivem para si mesmos. Van a la iglesia para sí mismos. Vão à igreja para si mesmos. Dicen servir a Dios, pero es para ellos mismos. Dizem servir a Deus, mas é para eles mesmos. Y no pueden creer E não podem crer que la cruz y la resurrección es suficiente. que a cruz e a ressurreição são suficientes. La prueba de que muchas personas tienen una fe errónea A prova de que muitas pessoas têm uma fé errônea la podemos ver en la oración, podemos ver na oração, porque la oración indica qué fe tenemos. porque a oração indica que fé temos. La mayoría de las personas ora de esta manera: A maioria das pessoas ora desta forma. Dios, por favor, sáname. Deus, por favor, cura-me. Dios, por favor, provéeme. Deus, por favor, provee-me. Dios, por favor, añádeme. Deus, por favor, acrescenta-me. Pero usted va a la iglesia católica Mas tu vas à igreja católica, y ¿qué es lo que usted escucha? o que é que ouves? Dios, por favor, sáname. Deus, por favor, cura-me. Dios, por favor, provéeme. Deus, provee-me. Dios, por favor, añádeme. Deus, por favor, acrescenta-me. Y usted va con los E budistas: tu vas aos budistas, Buda, sáname. Buda, cura-me. Buda, provéeme. Buda, provee-me. Buda, añádeme. Buda, acrescenta-me. Y entonces usted va con los brujos E tu vas aos bruxos, y entonces sáname então cura-me, y provéeme provee-me, y añádeme. acrescenta-me. Es decir, el cristiano hoy tiene la misma fe que un idólatra. Ou seja, o cristão hoje tem a mesma fé que um idólatra. ¿Y por qué pasa esto? Por que que isso acontece? Los idólatras no idolatran porque el ídolo sea hermoso, Os idólatras não idolatram porque o seu ídolo seja formoso, sino ellos creen que si adoran a este ídolo van a tener algo de vuelta. mas eles creem que ao adorar este ídolo terão algo de volta. Ellos van a recibir algo a cambio de su tiempo. Eles receberão algo em troca do seu tempo. Entonces, es decir, simplemente es un trueque, Então, simplesmente é um truque, es una transacción. é uma transação. Pero hoy los cristianos creen en Jesús de esa misma manera. Mas hoje os cristãos creem em Jesus desta mesma maneira. Pero ¿esto qué quiere decir? Mas isso o que quer dizer? Quiere decir que para ellos la cruz y la resurrección no fue suficiente. Quer dizer que para eles a cruz e a ressurreição não foi suficiente. Para ellos el Cristo no es suficiente. Para eles Cristo não é suficiente. Todavía necesitan algo más. Ainda precisam de algo mais. Todavía quieren algo más. Ainda querem algo mais. Para ellos no es una solución de la vida. Para eles não é uma solução da vida. Porque todavía siguen creyendo que su problema es el dinero. Porque ainda continuam a crer que o seu problema é o dinheiro. Todavía piensan que su problema es la salud. Ainda pensam que o seu problema é a saúde, O la familia. ou a família, O las cosas de esa ou tierra. as coisas desta terra. Pero Pablo creía Mas Paulo cria que si yo creo que Jesús es el Cristo, que se eu creio que Jesus é o Cristo, aunque esas cosas existan, por mais que essas coisas existam, eso no es lo que me afecta a mí. isso não é o que me afeta. Yo todo lo puedo en Cristo que me Tudo fortalece. posso em Cristo que me fortalece. Esa era la fe de Pablo. Esta era a fé de Paulo. Se los voy a poner de esta manera. Vamos pô-lo desta forma. Usted tiene que pagar la luz en su casa, Tens que desligar a luz de casa. tiene que pagar la luz. Tens que pagar a corrente elétrica. Usted tiene que pagar el agua, Tens que pagar a água. tiene que pagar el internet en Cuba Tens que pagar a internet em Cuba. y muchas otras cosas. Muitas outras coisas. Y si usted no tiene dinero, E se não tens dinheiro, ese es un problema. isso é um problema. Pero ¿qué pasa si de repente alguien le da $1 millón? E o que é que acontece se de repente alguém te dá $1 milhão? Usted tiene que seguir pagando la luz. Continuarás a pagar luz. Usted tiene que seguir pagando el agua Tens que continuar a pagar a água, y el internet y todo lo demás. a internet e todo o resto.
Pero ahora E então, es un problema. é um problema. Usted tiene algo mayor que esas cosas. Tens algo maior que estas coisas. Y usted entiende que aunque usted tenga que seguir haciendo esto, Então entendes que por mais que tenhas que continuar a fazer essas coisas, eso ya no es un problema. isso já não é um problema. Y esto solo se obtiene cuando usted está seguro de que este evangelio es suyo. E isso só acontece quando estás seguro de que esse evangelho é seu. Hoy lamentablemente muchos cristianos no están siquiera seguros de que son salvos. Hoje, lamentavelmente, muitos cristãos não estão nem sequer seguros de que são salvos. Y no saben siquiera qué es la salvación. Nem sequer sabem o que é a salvação. Mucha gente dice, sí, yo soy salvo, Muita gente diz, sim, sou salvo. pero ¿de qué eres salvo? Mas de que sou salvo? Bueno, soy salvo de la muerte eterna Bem, sou salvo da morte eterna. y me voy al cielo cuando yo muera. E vou ao céu quando eu morrer. Y eso es la definición de la salvación para muchos. E essa é a definição da salvação para muitos. Pero la definición de la salvación Mas a definição da salvação, podemos resumirla en esto. podemos resumi-la nisso. La palabra salvación significa ser rescatado de algo, A palavra salvação significa ser resgatado de algo que me sacaron de una situación penosa. que me tiraram de uma situação penosa. Y entonces, ¿de qué somos salvos? Então, de que somos salvos? Somos salvos de las garras de Satanás. Somos salvos das garras de Satanás. La Biblia nos dice que fuimos pasados, trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. A Bíblia nos diz que fomos transportados do reino das trevas ao reino do seu Filho amado. Somos rescatados de Satanás. Somos resgatados de Satanás. También la Biblia nos dice que ya la ley del pecado y de la muerte no aplica a nuestras A vidas, Bíblia também nos diz que a lei de pecado e da morte já não habita em nossas vidas, sino la ley del Espíritu y de verdad. mas sim a lei do Espírito e de verdade. Es decir, el pecado ha sido resuelto Ou seja, o pecado foi resolvido y somos salvos de ese e pecado. somos salvos desse pecado. También la Biblia nos dice que ahora estamos reconectados con Dios. Também a Bíblia nos diz que agora estamos reconectados com Deus. Somos salvos de un estado en donde estábamos separados de Dios. Somos salvos de um estado em que estávamos separados de Deus. ¿Y cuándo yo puedo obtener la salvación? E quando posso obter a salvação? Quiero que veamos la Biblia para esto. Quero que olhemos para a Bíblia para isso. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. 1 de João, capítulo 5, verso 1. Por favor. 1 de João 5:1 nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Aquí nos da, es un versículo de los más claros cuando nos habla del criterio de la salvación. Este é um dos versículos mais claros enquanto a abordar do critério da salvação. Este es el criterio que la Biblia nos da. Este é o critério que a Bíblia nos dá. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ese es nacido de Dios. este é nascido de Deus. Entonces, ¿será que la mayoría de personas son salvas? Então, será que a maioria das pessoas são salvas? Yo no estoy diciendo que solo nosotros seamos salvos y que los demás no. Não estou a dizer que somente nós sejamos salvos e os demais não, Pero este es el criterio de la Biblia. mas este é o critério da Bíblia. Yo no soy Dios para juzgar quién es salvo y quién no. Não sou Deus para julgar quem é salvo e quem não é. La salvación está en manos de Dios. A salvação está nas mãos de Deus. Sin embargo, el criterio que me da la Biblia es este. Ainda assim, o critério que a Bíblia me dá é este. Muchas personas piensan que son salvas porque han visto una visión, Muitas pessoas pensam que são salvas por terem visto uma visão, porque han escuchado la voz de Dios audiblemente, porque ouviram a voz de Deus audivelmente, o porque fueron sanados, ou porque foram curados, o porque son buenas ou personas. porque são boas pessoas. Una vez en Corea, Uma vez em Coreia, hablamos con una persona que nos dijo lo siguiente: falamos com uma pessoa que nos disse o seguinte: yo soy salvo eu sou salvo porque yo amo a los perros. porque eu amo os cães. Yo soy una persona buena con los perros. Eu sou uma boa pessoa com os cães. Yo amo a los animales. Eu amo os animais. Y Dios me tiene que salvar porque yo soy bondadoso. E Deus tem que salvar-me porque sou bondoso, Porque yo amo a los perros. porque eu amo os cães. ¿Creen que esto es de la Biblia? Creem que isso é da Bíblia. Pero ¿qué criterio es el que creen los cristianos hoy? Mas que critério é o que creem os cristãos hoje? Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Vamos ver algumas passagens bíblicas. En Hechos capítulo 10, Atos 10, versículo 1 y 2. versículo 1 e 2 Por favor. nos diz. Atos 10, versículo 1 e 2 nos diz: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus.
Este hombre se llamaba Cornelio Este homem se chamava Cornélio. y la Biblia nos habla muy bien de él. E a Bíblia fala muito bem dele. Dice que era piadoso y temeroso de Dios. Diz que era piedoso e temente a Deus. Él hacía limosnas al pueblo Ele dava esmolas ao povo y oraba a Dios siempre. e orava sempre a Deus. Si nosotros conociéramos a una persona así, Se conhecêssemos uma pessoa assim, lo respetaríamos como un modelo de cristiano. o respeitaríamos como modelo de cristão. Imagínese un hombre salvo con toda su casa, Imagina-se homem salvo com toda a sua casa, que siempre da limosnas a los pobres que sempre dá esmolas aos pobres y es temeroso de Dios e é temente a Deus. y por eso siempre ora a Dios. E por isso sempre ora a Deus. ¡Qué magnífico cristiano! Que magnífico cristão. ¡Qué buen testimonio! Que bom testemunho. Yo les pregunto, E eu os pergunto, ¿por esto Cornelio es salvo? por isso o Cornélio é salvo? ¿Eso hace salvo a Cornelio? Isso faz salvo o Cornélio? Piénsenlo muy profundamente. Pensem muito, muito profundamente. Yo no estoy diciendo si Cornelio era salvo o no, Não estou a dizer se o Cornélio era salvo ou não, pero después Dios envía un ángel mas depois Deus envia um anjo para que mande a llamar a Pedro para que manda chamar o Pedro y Pedro le predica el evangelio. e Pedro prega o Y evangelho. después viene el Espíritu Santo sobre Cornelio y sus acompañantes. E depois o Espírito Santo desce sobre o Cornélio e seus acompanhantes. ¿Qué significa eso? O que isso significa? Piénsenlo, por favor. Pense-o, por favor. Vamos a ver Hechos capítulo 18, Vamos ver Atos 18, versículos 24 y 25. versos 24 e 25. Nos diz: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Este hombre era un varón de mucho conocimiento. Este homem era um varão de muito conhecimento. La Biblia misma nos dice que él era poderoso en las A Escrituras. Bíblia mesmo nos diz que ele era poderoso nas Escrituras. Ustedes conocen que un judío para ser considerado adulto Vocês sabem que um judeu, para ser considerado adulto, tiene que memorizar el Pentateuco, tem que memorizar o Pentateuco, o si no, no es adulto. ou então não é adulto. Ellos tenían un nivel muy alto para las Escrituras. Eles tinham um nível muito alto para as Escrituras. Y en todas estas personas él era considerado poderoso. E em todas estas pessoas, ele era considerado poderoso. Pero no solamente hablaba muy bien, E não somente falava muito bem, también él era apasionado, mas também era apaixonado, también era diligente. também era diligente. Les pregunto, Então os pergunto, él era salvo, ele era salvo? él conocía la Biblia, Ele conhecia a Bíblia? era dedicado, Era dedicado? quería dar su vida por Dios, Queria dar sua vida por Deus? lo hacía de una manera muy ordenada E o fazia de uma maneira muito ordenada y apasionada. e apaixonada? ¿Eso lo hace salvo? Isso faz dele salvo? Piénselo profundamente. Pensem profundamente. En la Biblia nosotros vemos a gente que amaba mucho a Dios, Na Bíblia vemos pessoas que amavam muito a Deus, gente que perseguía el camino de Dios pessoas que perseguiam o caminho de Deus y toda su vida se esforzaba para seguir los reglamentos de Dios. e toda a sua vida se esforçavam para seguir os regulamentos de Deus. Ayunaban 3 veces a la semana Jejuavam 3 vezes pela semana. y con lo que habían ahorrado del ayuno ayudaban a los pobres. Como? Con lo que ahorraban del ayuno ayudaban a los pobres. E com o que eles poupavam do jejum, ajudavam os pobres. Era gente excelente. Eram pessoas excelentes. Pero Jesús les dice, Mas Jesus diz: generación de víboras, geração de víboras, sepulcros blanqueados. sepulcros branqueados. Los fariseos eran así, Os fariseus eram assim, amantes de Dios, amantes de Deus, dedicados, dedicados, querían vivir para Dios, queriam viver para Deus, tenían compromiso. tinham compromisso. Pero eso los hace salvos. Mas isso faz deles salvos. Vamos a ver Mateo capítulo 7, Vamos para Mateus capítulo 7. versículos 21 y 20 hasta el 23. Mateus 7, versículo 21 até 23. Por favor. Mateus 7, 21 a 23 diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
A mí me da mucho miedo leer este pasaje, Essa passagem dá-me muito medo ao lê-la, porque estas personas eran personas de alto nivel. porque essas pessoas eram pessoas de alto nível. Le decían Señor a Jesús Diziam a Jesus Senhor, y eran personas que habían hecho todo esto. e eram pessoas que haviam feito tudo isso. La Biblia no nos dice que ellos mintieron. A Bíblia não nos diz que eles mentiram. Ellos eran personas que profetizaban, Eles eram pessoas que profetizavam, es decir, compartían la palabra de ou Dios. seja, compartilham a palavra de Deus. Eran pastores, Eram pastores, predicadores, pregadores, y también ellos echaban fuera un demonio. e também expulsavam demônios. Yo no sé cuántos de aquí han echado fuera un demonio. Eu não sei quantas pessoas aqui já expulsaram demônios. Yo no he echado fuera un demonio, Eu nunca expulsei demônio algum, pero ellos sí. mas eles sim. Y para echar fuera un demonio no puede ser una persona cualquiera. E para expulsar algum demônio não pode ser qualquer pessoa. No puede ser un cristiano solo que viene los domingos. Não pode ser um cristão que somente vem aos domingos. Tiene que ser una persona de alto nivel. Tem que ser uma pessoa de alto nível. Y estas personas hicieron muchos milagros. E essas pessoas fizeram muitos milagres. Pero el Señor les dice, Mas o Senhor os diz: nunca os conocí. nunca vos conheci. Hay que tener cuidado. Temos que ter cuidado. La salvación es algo eterno. A salvação é algo eterno. Por favor, asegúrese. Por favor, ¿Cuál assegure-se. es el criterio de la Qual salvación? é o critério da salvação? Primera de Juan 5.1 nos había dicho, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 1 de João 5,1 nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Por nacido de Dios yo entiendo a alguien que pertenece a la familia de Dios. Eu entendo que o nascido de Deus é aquele que pertence à família de Deus. Pero esta gente había hecho todo esto. Mas estas pessoas fizeram tudo isso. Y el Señor les dice, E o Senhor os diz: no te conozco. não te conheço. Esa palabra que tú hablaste yo no la conozco. Essa palavra que disseste eu não a Ese conheço. milagro que tú hiciste yo no lo conozco. Esse milagre que fizeste eu não o conheço. Este demonio que echaste fuera, tú dijiste que ese es mi nombre, pero yo no conozco eso. Este demônio que expulsaste e disseste que é o meu nome, mas eu não conheço isso. Cuidado. Cuidado. No se fíe, por favor, de una experiencia mística. Não se apegue a uma experiência mística. No crea, por favor, en solo un sueño Não creia somente em um sonho o en una profecía. ou em uma profecia. Si el Señor permitió una sanidad en su vida, excelente. Se o Senhor permitiu uma cura na sua vida, excelente. Si el Señor le dio una profecía, Se o excelente. Senhor deu-te uma profecia, excelente. Pero podemos terminar como estas personas. Mas podemos terminar como estas pessoas. Y hasta el no te conozco tal vez está bien. E até eu não te conheço, talvez está bem. Pero todavía el Señor le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Mas ainda nos diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ustedes que practican la iniquidad. Vocês que praticam a iniquidade. ¿Por qué? Por quê? ¿Acaso es malo sanar a la gente? Por acaso é mau curar as pessoas? ¿Acaso es malo profetizar? Por acaso é mau profetizar? ¿Acaso es malo echar fuera un demonio? Por acaso é mau expulsar algum demônio? Jesús hizo todo eso. Jesus fez tudo isso. Pero ¿por qué Jesús ahora les está diciendo hacedores de maldad? Mas por que Jesus está a dizê-los agora fazedores de maldade? ¿Por qué? Por quê? La pista está en el versículo 21. A pista está no versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quiere decir que usted puede profetizar y estar desconectado de la voluntad de Dios. Quer dizer que tu podes profetizar, mas ainda estar desconectado da vontade de Deus. Quiere decir que en tu vida se puede echar fuera un demonio, pero todavía no estar conectado a la voluntad de Dios. Quer dizer que na tua vida podes expulsar demônios, mas ainda assim não estar conectado com a vontade de Deus. Un milagro grande puede ocurrir en tu vida y no estar alineado a la voluntad de Dios. Um grande milagre pode acontecer na tua vida, mas não estar alinhado à vontade de Deus. Y la pregunta clave es esta. E a pergunta-chave é esta: ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? qual é a vontade de Deus então? Muchos cristianos pasan años en la iglesia preguntando esto. Muitos cristãos passam anos na igreja perguntando-se isso. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? ¿Tu voluntad es que me case con esta persona o que me case con esta otra persona? Tua vontade é que eu me case com essa pessoa ou com aquela pessoa? ¿Que yo estudie aquí o que yo estudie Que aquí? eu estude aqui ou estude lá? ¿O yo trabajo en esta empresa o en la otra? Ou que eu trabalhe aqui ou na outra empresa? Y muchas personas se confunden en la voluntad de Dios. E muitas pessoas se confundem na vontade de Deus. La Biblia misma nos dice cuál es la voluntad de Dios. A Bíblia mesmo nos diz qual é a vontade de Deus. Y hay muchos pasajes, E em muitas passagens, pero hay uno en particular que Jesús mismo lo dijo. mas há uma em particular que Jesus mesmo disse. En Juan capítulo 6, Em João capítulo 6, versículos 39 y 40. versículo 39 e 40 nos diz. João 6, versículo 39 e 40 nos diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia.
Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele têm a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Hay dos cosas que Jesús menciona. Há duas coisas que Jesus menciona. La voluntad de Dios está relacionada a ver al Hijo y creer en Él. A vontade de Deus está relacionada a ver o Filho de Deus e crer nele. Es decir, creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ou seja, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Pero también está relacionada a algo más. Mas também está relacionado a mais algo. Que ninguno de los que son preparados para Jesús se pierda. Que nenhum dos que são preparados para Jesus se percam. La evangelización del mundo. A evangelização do mundo. Esta es la voluntad de Dios más clara. Esta é a vontade de Deus mais clara. Que yo crea que Jesús es el Cristo. Que eu creia que Jesus é o Cristo. Y que yo dé mi vida para la evangelización del mundo. E que eu dê a minha vida para a evangelização do mundo. Es decir, en mi vida se tiene que manifestar esta voluntad. Ou seja, na minha vida tem que se manifestar esta vontade. Y puede ser que yo sea bueno. Talvez, pode ser que eu seja bom. Puede ser que yo haga milagros. Pode ser que eu faça milagres. Y que yo sea una persona muy amable. Ou que eu seja uma pessoa muito amável. Pero si yo estoy desligado de esta voluntad de Dios, Mas se estou desligado desta vontade de Deus, yo puedo terminar como los de Mateo 7. eu posso terminar como os de Mateus 7. Y no me gustaría que esto pasara con ninguno de los que está aquí. E eu não gostaria que isso acontecesse a ninguém, a nenhum dos que está aqui. Por eso tenemos que estar claros en qué es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Então temos que estar muito claro de qual é a fé em crer que Jesus de crer em Jesus como Cristo. Es que creer que Jesús es el Cristo implica que mis problemas han sido resueltos, É que crer que Jesus é o Cristo implica que os meus problemas foram resolvidos, que ya estoy con Dios que já estou com Deus y que ahora mi vida es entregada e é que agora a minha vida é entregada para la evangelización del mundo para a evangelização do mundo y para creer que Jesús es el e Cristo. para crer que Jesus é o Cristo. Eso es la voluntad de Dios. Esta é a vontade de Deus. Esto es creer que Jesús es el Cristo. Isto é crer que Jesus é o Cristo. Por favor, sea muy objetivo. Por favor, seja muito objetivo. Muchas personas creen de forma similar, Muitas pessoas creem de forma similar, de una forma parecida, de uma forma parecida, pero no es la misma fe. mas não é a mesma fé. Muchos creyeron en Jesús cuando él hacía su ministerio público, Muitos creram em Jesus quando ele fazia o seu ministério público, pero en el momento de la cruz mas no momento da cruz se dispersaron. dispersaram-se. ¿Por qué? Por quê? ¿Acaso ellos no dieron su vida también? Por acaso eles não deram as suas vidas também? ¿Acaso ellos no eran buenas personas también? Por acaso eles não eram boas pessoas também? ¿Qué es lo que pasó ahí? O que aconteceu aí? No tuvieron la fe correcta. Não tiveram a fé correta. No creyeron que Jesús es el Cristo. Não creram que Jesus é o Cristo. Por eso yo les animo Por isso os animo que puedan orar al Padre que possam orar ao Pai para que esta fe sea revelada a sus vidas. para que esta fé seja revelada às suas Que vidas puedan creer e que possam crer que Jesús es el Cristo, que Jesus é o Cristo, el Hijo de Dios. o Filho de Deus. Vamos a orar. Vamos orar. Señor, te agradecemos Senhor, te agradecemos porque has permitido un poco de tu palabra. porque permitiste um pouco da tua palavra. Muchas personas en el mundo creen una fe similar, Señor. Muitas pessoas no mundo creem em uma fé similar, Senhor. Pero la Biblia nos dice que tenemos que creer precisamente. Mas a Bíblia nos diz que temos que crer precisamente. Permítanos, Señor, creer precisamente Permita-nos, Senhor, crer precisamente y ayudar a otros también a creer precisamente. e ajudar a outros a crer precisamente também. Te damos toda la gloria. Te damos toda a glória. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Em nome de nosso Senhor Jesus, quem é o Cristo, oramos. Amén. Amém. Muchas gracias.